Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Diante do que está acontecendo no nosso país, o Exército Brasileiro está de brincadeira. Fez aquilo que eles não gostariam e estão pagando um preço muito caro. Muitos deles arregaram, essa é a palavra, para quando o Bolsonaro pediu ajuda, solicitou um verdadeiro pente fino nas eleições de 2022 e eles arregaram. Agora, Lula deu troco. Fingiram que nada estava acontecendo e Lula colocou eles no seu devido lugar. Tirou, fez corte de custos e tirou basicamente a honra de cada general, brigadeiro, comandante que ali estava. Quem conhece a história das Forças Armadas Brasileiras sabe que os levantes começam nas baixas patentes até chegarem ao posto de coronéis, que são os últimos a terem algum contato direto com as tropas que se postam no ponto da iminente evolução. Sendo assim, essa pose de almirante, general e brigadeiro absolutamente servis à submissão de Lula, desse desgoverno petista de 9 dedos, corrupto, que presida o nosso país, está colocando de uma vez por todas as Forças Armadas num lugar onde nós não gostaríamos de estar. Porque certamente ali ou depois vamos precisar e não teremos. O Brasil é hoje um país sem defesa diante das mais conturbadas e complexas situações militares que aí enfrentam a Eurásia e o Oriente Médio desde lá atrás. E hoje, se algum país precisar de ajuda do Brasil, nós não temos. Nem se o nosso próprio país precisar de ajuda, nós teremos. E aí, meus amigos, é que mora o grande perigo. A defesa de Bolsonaro pediu ao Supremo Tribunal Federal que a delação de Mauro Cid seja anulada. Temos aí alguém das Forças Armadas, que Bolsonaro também era das Forças Armadas, né, do Exército Brasileiro, e nós vemos que não existe mais honra, não existe mais aquele tete a tete, o verdadeiro fio do bigode, não existe a palavra mais. As pessoas não conseguem honrar com aquilo que falam, que tentam, né, de alguma forma cumprir. Os advogados pediram ainda a reabertura do prazo de diligências completamente para depois que a Meta fornecer os dados sobre o perfil de Gabriel Lar, que é o perfil que Mauro Cid estava usando para poder fazer as suas denúncias. Então vocês estão percebendo a que ponto chegaram as Forças Armadas do nosso país, aonde coronéis, generais não têm mais nenhuma expressão. Lula tinha tanto medo que aos poucos foi definhando o Exército Brasileiro, aos poucos até não sobrar mais nada. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao Supremo Tribunal Federal a anulação da delação premiada do ex-ajudante de ordens presidencial e tenente-coronel Mauro Cid. Os advogados requerem ainda a reabertura do prazo de diligências complementares, que vence nesta segunda, para depois que a Meta fornecer os dados pedidos por Moraes sobre o perfil, né, de Gabriel, aonde ele teria feito as suas denúncias, que até agora não foram investigados, mas que Alexandre de Moraes já está indo para cima. A conta do Instagram teria sido usada por Mauro Cid para comentar com aliados de Bolsonaro sobre a delação. Nas supostas mensagens divulgadas pela revista Veja na última semana, Cid critica o Supremo Tribunal Federal e diz que a corte já está com a condenação definida. Só estão esperando o circo acabar. Nós falamos isso para vocês aqui. Eles já têm a condenação em mãos, só estão esperando o momento certo para poderem bater o martelo. E de fato, o teor das diversas mensagens expõe não só a falta de voluntariedade, mas especialmente a ausência de credibilidade na delação. O destarde são nulos porque ilícitos vieram à tona e os seus depoimentos também
as supostas provas dele são decorrentes, afirmou a defesa em um ofício enviado ao ministro Alexandre de Moraes, que, claro, não vai acatar. Por quê? Se Alexandre de Moraes negar ou tirar essa delação de Mauro Cid, acabou. Essa minuta do golpe, todo esse investimento sobre o dia 8 de janeiro vai ter ido por água abaixo. Essa delação deve ser anulada imediatamente. Braga Neto e os seus demais devem ser libertos imediatamente. E esse processo político disfarçado de ação penal precisa ser interrompido antes que cause danos irreversíveis ao Estado de Direito em nosso país, escreveu Bolsonaro nas suas redes sociais. Para o ex-mandatário, as mensagens divulgadas escancaram o que sempre dissemos sobre a trama golpista, que ela é uma farsa fabricada em cima de mentiras, e Bolsonaro disse ainda ser vítima de uma caça às bruxas, que seria motivada por vingança. Lá atrás, Lula disse que iria se vingar de todos, e está conseguindo. E até conseguiu. Hoje é Bolsonaro que está pagando um preço muito caro. E como o sistema não está ao lado dele, ele vai pagar muito mais caro ainda. A revista Veja aponta que Cid teria violado ordem do ministro Alexandre de Moraes de não se comunicar no âmbito da investigação. No interrogatório a que foi submetido nesta segunda-feira, dia 9 que passou, no Supremo Tribunal Federal, o militar afirmou que não usou as mídias sociais no período em que esteve sob medidas restritivas do ministro, ou seja, censura. No entanto, a revista publicou capturas de tela, que seria uma troca de mensagens entre Cid, usando um perfil de nome Gabriela R., e alguém do currículo íntimo de Bolsonaro. Para a revista, o conteúdo aponta um jogo duplo de delator ao relatar ao seu interlocutor uma versão diferente das dadas nos depoimentos do acordo de colaboração premiada. Isso tudo está vindo à tona e a CNN, a defesa de Cid, classificou como montagem as capturas de telas anexadas à reportagem da Veja. Segundo os advogados, o militar não escreve de maneira como é retratado nas mensagens, destacando ainda que as capturas de tela não identificam data e horário, deixando evidente que até mesmo os jornais estão usando Mauro Cid para poder violar provas para culpar Bolsonaro por aquilo que ele não fez. Meus amigos, se preparem, porque os próximos dias vão pegar fogo.